Amém. Bom, a gente segue ainda a nossa longa jornada de quase um ano de ler e falar sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. E a gente vai continuar nessa longa jornada de falar sobre o Cristianismo Puro e Simples. E o capítulo de hoje é um capítulo bem curtinho, na verdade. Se você parou para ler o capítulo, tem acho que 5 páginas. Se não me engano, são 5 ou 6 páginas. É bem curtinho. E ele fala sobre os obstinados soldadinhos de chumbo. É um título curioso, no mínimo, né? Mas eu queria te convidar para ver a Bíblia lá em João 3. Que feio. João capítulo 3. Saí na correria, fiquei só da Israel. Vamos lá, vamos ler a partir do 17. É capítulo 3? João capítulo 3, a partir do verso 17. E diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele não crê, não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ok. 20 também. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Vamos só esses aqui por enquanto. Esse capítulo, ele começa falando essencialmente sobre o que está escrito nesses versículos. Ele não cita diretamente, mas o que está lá é o que está aqui. Porque ele começa falando sobre, de novo, sobre dois tipos de vida que ele descreveu anteriormente nos outros capítulos, que seria a vida bios e a vida zoe, o zoé. O que seria a vida bios? É a vida, nossa vida material, por assim dizer. Tanto que, se você vê biologia, né? O que é biologia? Biologia se chama estudo da vida. Então, quando fala bios, é vida, como um ser vivo. Quando ele fala sobre zoe, como vida, ele se refere a outro tipo de vida. E ele começa falando que nós, seres humanos, criaturas a princípio, nós nascemos com essa vida bios, porque nós estamos vivos. E qual é a grande questão, né? Porque a gente pode colocar bios e zoe como vida, não parece algo antagônico. É vida, né? Só que na verdade, esses dois tipos de vida são opostos, por assim dizer. Talvez não exatamente opostos, né, se você parar para pensar direitinho. Mas, com certeza, elas contrastam de maneira muito direta. Por quê? Ele vira e fala assim, por definição, essa bios é a bios que está descrita aqui no capítulo 3, a partir do verso 17 até o verso 20. Ele vira e fala que a vida que nós temos é uma vida, por natureza, a natureza da vida do ser humano, a natureza da vida natural do ser humano é uma vida voltada para si mesmo. Por natureza, eu me preocupo comigo. Eu estou preocupado com a minha comida, em conseguir segurança para mim, em fazer as coisas para mim. E se tudo isso está garantido, eu me preocupo em eu quero ter capital social. Eu quero ser bem querido pelas pessoas. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu quero que as pessoas me obedeçam. Eu quero que elas façam o que eu quero que elas façam. E aí ele vira e fala, essa vida, ela não quer ser exposta. Ou essa natureza, ela
não quer ser exposta. Ele fala assim, essa vida é a vida de soldadinhos de chumbo, a nossa vida. Por natureza, as pessoas são más. Por natureza, é o que está aqui. A luz veio ao mundo, a luz está presente, mas a gente não quer. O ser humano, por natureza, não quer. Porque se eu vejo luz, a luz mostra as minhas imperfeições. Se há um outro tipo de vida, assim, uma vida diferente, que não envolve eu fazer o que eu quero fazer, no geral o ser humano não quer. Não quer. É o que está aqui em João. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Detesta a luz porque suas obras são más. E essa aqui é a nossa condição natural. Essa aqui é a condição natural de todo ser humano. É como ele fala, você tem soldadinhos de chumbo de brinquedos e você quer dar vida para esses brinquedos. Só que eles não querem. Porque eles não querem deixar de ser soldadinhos de chumbo. Porque deixar de ser soldadinhos de chumbo exige deles a morte da vida deles como soldadinhos de chumbo. É como ele fala, isso é como Deus. Deus quer que nós experimentemos a vida que Ele planejou para a gente. A vida Zoe. Só que eu aceitar essa vida Zoe envolve eu matar a minha própria vida. E é por isso que as pessoas não querem. Porque eu não quero deixar de fazer o que eu quero fazer. Porque eu não quero deixar de fazer as coisas que eu faço, ou de assistir as coisas que eu assisto, ou de consumir as coisas que eu consumo. Porque, apesar das duas coisas serem vida, elas não são exatamente a mesma coisa. São vidas diferentes. Uma foca em mim. Que eu quero. Está em mim. A vida que Deus quer nos dar exige que esse eu morra. Então essa é a situação em que Deus se encontra. Ele criou seres, Ele quer oferecer vida para eles. Ele quer oferecer vida para você. E por natureza o ser humano não quer. E aí o que ele resolve fazer? O que esse Deus Criador escolhe fazer? Eu te convido a abrir lá em João 3,16, ou só olhar, já está aberto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é a Zoe que eu estou falando. Vida de verdade. Uma vida abundante. De verdade abundante. C.S. Lewis basicamente diz que, diante desses soldadinhos de chumbo, que não querem deixar de ser soldadinhos de chumbo, a segunda pessoa da Trindade, que a gente falou na semana passada, a voz de Deus se faz carne, inteiramente carne, inteiramente homem, porque Ele nos amou, porque Ele te amou, e Ele veio para sofrer, Ele veio para morrer, Ele veio fazer o sacrifício que o ser humano por natureza não vai fazer, porque Deus estabeleceu a lei está escrita, a lei está descrita, há uma lei nos nossos corações, que a gente precisa dessa lei para acessar Cristo, por assim dizer, ou é a imagem que está posta para nós, e a gente não consegue cumprir, a gente não consegue
se achegar, a gente não quer. Porque envolve o morrer. E ninguém quer morrer. Em nenhum aspecto da vida, ninguém quer morrer. E aí Deus vem e Ele morre por nós. Ele escolheu vir e sofrer por mim, por você. Ele se fez um soldadinho de chumbo, como eu e você, para renunciar à vida que eu e você não queríamos renunciar. E Ele abre o caminho. Ele se torna o caminho. E é uma coisa curiosa, né? Porque, assim, inicialmente, se alguém, uma pessoa, acessasse a vida, essa vida não deveria ser acessível por nós, porque é só aquela pessoa que fez o que era certo. Só que, por Deus ser Deus e pela humanidade estar em rede, Deus dá esse acesso a nós, porque o sacrifício dele foi perfeito. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito, é suficiente para cumprir a justiça de Deus. Porque, por natureza, a gente deveria estar condenado. Essencialmente, é isso que o capítulo do livro traz. Ele diz que, uma vez que Cristo vem, morre por nós, faz o sacrifício que nós deveríamos fazer, assume o peso que eu e você deveríamos carregar, Ele nos dá acesso a essa vida, Ele nos dá acesso à vida eterna, a vida Zoe, que Ele quer nos dar. E aí cabe a nós nos achegarmos para Ele, ou nos achegarmos a Ele. E eu queria te convidar para abrir lá em Marcos 8, versos 34 a 38. Marcos 8. Marcos capítulo 8, versos 34 a 38. Vamos ler? Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser ou quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Porque de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória do seu Pai com os seus santos anjos. Que coisa! Vamos destrinchar esse capítulo. Porque está aqui Jesus falando em um discurso. Ele conversa, anteriormente aqui a gente vê a confissão de Pedro, né? E Jesus começa a falar que ele morreria e ele deveria ressuscitar para que nós acessássemos a vida Zoe que ele prometeu. Uma vida abundante, uma vida verdadeira. E aí Pedro vira e fala assim: mestre, isso jamais vai acontecer com você. Você não, a gente vai dar um jeito nisso aí. E depois disso, Jesus vira e fala: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A luz veio, Cristo vem, Ele se faz carne, Ele se faz homem, Ele faz um sacrifício. E o que Ele diz para mim e para você é: você quer viver? Marco, você quer viver? Henrique, você quer viver? Tem certeza? Você tem certeza de verdade que você quer viver? Você já
parou para pensar nas consequências de você querer viver? Tia Marcela, você quer viver? Quer? Tem certeza? Pois é, porque o convite de Jesus é esse. Você quer viver? Porque se você quer viver, tem uma cláusula de exigência que diz: quer vir após mim? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Quando ele vira e fala, tome a sua cruz, pega uma cruz, ou a sua cruz, e vai lá para você ser crucificado. Vai lá para você morrer. Morra. Porque a vida que você tem não é compatível com a vida eterna. Porque a vida que eu tenho está preocupada comigo. Está preocupada em eu conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Em ter dinheiro, em ter poder. E viver para mim, porque é confortável. E pouco importa o que está acontecendo à minha volta. E aí Deus vira e fala: morra. Você precisa morrer. Se você quer viver, você precisa morrer. É por isso que eu pergunto: quer viver? Você tem certeza que você quer viver? Você já parou para pensar que você vai ter que morrer? Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente vive para isso. Eu vivo para ganhar o mundo. Hoje a nossa cultura diz isso. Fala assim: você tem que estudar, você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que construir uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter um bom emprego, você tem que estar estável, você tem que ter dinheiro para ter o melhor celular. E aí depois, talvez você vai casar. Ganha o mundo. Ganha o mundo. Você pode ganhar o mundo. Vai lá. Você é capaz de ganhar o mundo. Não estou falando que a gente não precisa estudar, ou que a gente não precisa ter um bom emprego, ou que a gente não precisa ter uma casa. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Verdade. Mas onde é que está o meu coração? Para onde eu estou olhando? Eu quero esse emprego, esse trabalho, porque é para a glória de Deus, ou porque Ele vai me dar muito dinheiro, e aí eu vou ter muito dinheiro e o resto é história. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Sabe, eu não tenho certeza se Salomão foi para o céu ou não. Mas era para pensar em Salomão? Porque Salomão tinha muito dinheiro. Ele tinha 1000 mulheres. Ele tinha muitos navios que traziam não sei quantas toneladas de ouro para ele todos os anos. Ele tinha uma riqueza que a gente não tem ideia. E além disso, ele era um cara sábio, né? Que coisa. O homem mais sábio que já existiu, o homem mais sábio que qualquer pessoa que um dia possa existir. E no fim da vida ele estava lá, completamente corrompido. De que vale? De que vale estar hoje caminhando e estar perdido daqui a 30 anos? Eu até falei em uma das pregações passadas, a gente está numa caminhada que envolve carregar uma cruz, e essa caminhada é uma longa jornada. É uma longa maratona. Não é uma corrida de 100 metros.
Não é, eu vou dar um gás aqui agora, eu vou chegar ali na porta e acabou. São anos. Muitos anos. Já pensou? Você lá com 80 anos. Quantos anos de vida você ainda tem? Quantos anos de cruz a gente vai ter que carregar? Você quer viver? Quer mesmo viver? Você tem certeza que você quer viver? Percebe que você vai ter uma longa caminhada. Uma longa caminhada que vai exigir de você morrer por você mesmo. E pode ser que eu precise sacrificar coisas que eu queira fazer. Pode ser que Deus me chame para ir lá para o meio do sertão, onde não tem conforto direito. Ou pode ser que Ele exija de mim sacrificar tempo. Tempo que eu poderia estar dormindo, tempo que eu poderia estar trabalhando com alguma coisa para mim, tempo que eu poderia estar com entretenimento. Eu preciso morrer. Você vai precisar morrer. Pode ser que Deus te peça um relacionamento. Pode ser que Ele te peça um trabalho. É curioso, né? Na verdade, alguns dos homens de Deus mais incríveis que eu conheci, eles foram chamados quando eles estavam no auge da carreira. O cara está voando, está num emprego bom, trabalhando bem, com a vida toda estruturadinha. Não tinha como estar melhor. É quando ele está nesse auge, Deus vai lá e fala assim: legal, agora entrega esse emprego para mim. Vem fazer o que eu quero que você faça. Deixa o seu sonho para trás. Porque eu quero você. Para fazer o que eu quero que você faça. Já pensou nisso? Você precisa morrer se você quiser viver. Porque não tem como você ter a sua vida do jeito que você quer ter e ter a vida que Deus quer te dar do jeito que Ele quer te dar. Não dá. O que você vai fazer? O que é que você vai escolher? Você quer viver? Qual é a vida que você quer viver? Mas, independente da sua escolha, saiba que de que adianta? O que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro, ter o melhor emprego, ganhar muito dinheiro, se você perder a sua vida? Se daqui a 15 anos você olhar para Deus e falar: eu não preciso de Deus. Para quê? A maioria das pessoas que estavam na igreja que eu estava quando eu tinha 12 anos de idade, a maioria delas não está mais na igreja. Quantas pessoas você conhece que se perderam no seu breve tempo de vida, ou no seu não tão breve tempo de vida? Os que não têm um tão breve tempo de vida podem ter noção maior. Quantas pessoas você já viu se perder? Quantas pessoas você já viu se perder? Quantos começaram o caminho? Quantos depois de 5 anos estão no caminho? Quantos depois de 10 anos estão no caminho? Quantos depois de 50 anos estão no caminho? São poucos. Muito poucos.
difícil. Deus fez o mais difícil, que foi fazer o sacrifício dele. Mas ele deixa avisado para a gente também. Eu preciso morrer. Eu vou precisar morrer. Eu vou ter que pegar a minha cruz. E durante os próximos, todos os anos da minha vida, que esperançosamente não serão poucos, eu vou ter que morrer também. Porque no dia que eu falar, eu não quero morrer, eu não quero mais morrer para mim, aí eu vou estar morto de verdade. Porque quem nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, ou não quiser morrer, e das minhas palavras, se envergonhar das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele te ama, ele quer te dar vida, não agora, não nos próximos 5 anos, ele quer te dar vida, até o fim da sua vida, até a eternidade. Ele quer te dar essa vida. Você quer receber? Quer de verdade? Porque todo aquele que aceita deve se assentar para fazer os cálculos, para que não aconteça de que seja como o homem que começa a construir uma casa e não pode terminar. Mas saiba que Ele te ama. E a mão dele está estendida. Ele diz: buscai enquanto se pode achar. Batei enquanto está perto. João 3,36 diz uma coisa interessante, né? Porque quem crê no Filho, quem aceita morrer, tem a vida eterna. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A única forma que a gente tem de ter vida é por meio de Cristo, estando perto dele, sendo ele. Aí a gente tem acesso à vida eterna. Mas eu vou precisar morrer. Você também vai precisar morrer. E quando ele te pedir alguma coisa que você ama, o que você vai fazer? Talvez ele nunca tenha pedido nada. Porque a gente é novo. Talvez ele não tenha nada ainda para sacrificar. Mas saiba que para a gente viver, a gente vai precisar morrer. Você quer viver? Você tem certeza que você quer viver? De verdade. Está disposto a isso? Vamos orar?